Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do PharmaCast. E hoje estou muito honrada com esse convidado que é referência na análises clínicas, referência em exames laboratoriais, vai falar para a gente sobre como esses exames podem ser aplicados à farmácia clínica. Rodolfo Fernandes, muito já ia falar, professor, doutor... Não. Professora Lívia, primeiro lugar... Tô nervosa, chama assim não, que fica nervosa. Muito obrigado aí pelo convite. Que isso, é uma honra. A honra é minha. Essa agenda foi difícil achar. Nada, é tranquilo. Fala, graças à parceira, a parceira que tá aí tá no off, a parceira dele, Sim. biomédica incrível, tá ali. Sim. Obrigada, viu? É namorada, é assessora. Tudo. Enfim, muito obrigado pelo convite. Né? É um momento importante da farmácia clínica no Brasil. Estamos em plena evolução, falando aí de consultório farmacêutico, farmácia clínica em terapia intensiva, oncologia, farmácia clínica em nefrologia. E nesse cenário todo, a gente precisa falar e muito sobre exames laboratoriais. Você é referência, né? Nada, Fala, nada. Modesto. Não, eu sou apenas um entusiasta, né, da área, do setor de medicina laboratorial, e tenho muito orgulho de estar viajando aí o Brasil, ministrando aulas, palestras, cursos sobre exames laboratoriais aplicados à farmácia clínica, né? Principalmente interpretação desses exames laboratoriais que a gente vai... E como que foi essa trajetória aí? Conta pra gente, formação... Em mais ou menos quinto ou sexto período da faculdade de farmácia, eu tive aula do professor Francisco Alves, que esteve aqui, um grande mestre, um querido. Tenho muita gratidão pelo Francisco. Eu tremia, né? Professor Chico. Chico, professor, beijo no seu coração e muito obrigado mais uma vez por ter me estendido a mão. E se eu estou aqui hoje, devo muito a você. Eu lembro que no quinto período da faculdade de farmácia, no final da aula eu cheguei até o professor Francisco e falei assim, pô, mestre, eu tive uma ideia aqui de montar uma aula sobre exames laboratoriais e farmácia clínica, associação com medicamentos e tal. Naquele exato momento ele poderia ter me cortado. Eu falei assim, se forma primeiro antes de pensar em... Ele escuta todo mundo. Da aula, ele me ouviu e falou assim, para quando você quer fazer esse curso? Eu falei, como assim ele? Vamos agendar. Ele era coordenador da unidade de Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. E aí, ele só comentou que precisaria de um professor já formado, enfim, para oficialmente estar à frente do curso. E aí eu fiz com o professor Patrick Menezes. E dali eu comecei a fazer algumas aulas sobre interpretação de exames, principalmente voltados à farmácia clínica, né? Esse paralelo entre ajuste de doses dos medicamentos. E de lá para cá, já ministrei aulas em 23 estados do país. E voltando ao professor Francisco, a gratidão é imensa, porque poderia ter me bloqueado naquele momento, me limitado ali, alguma possibilidade. Mas ele me estendeu a mão, me incentivou e sempre me dando conselhos aí importantes. Para mim, professor Francisco, ao lado do professor Matheus Tavares, do professor Edgar, para mim são as minhas principais referências na farmácia clínica. Tá? Os três, eu confiaria plenamente um filho meu recém-nascido, gravemente ali numa enfermaria, eu confiaria na mão dos três ali em me ajudar em salvar a vida do meu filho, com certeza, visto o tamanho, a capacidade e competência dos três. Tá? E os três trabalham à beira-leito, de fato, né? São farmacêuticos que estão ali todos os dias atendendo os pacientes de forma ali direta, né? Pacientes críticos, pacientes bem graves. Então, por isso a minha admiração, como o professor Francisco fala, tem quem fala e tem quem faz, né? E esses são três profissionais que eu conheço. Estou conhecendo a Lívia hoje. E são três profissionais assim, que, para mim, são grandes referências. Para mim, são os três maiores farmacêuticos clínicos que eu conheço no Brasil. Então, minha trajetória começou aí. Dentro da faculdade, tá? Teve a professora Luciane também, que me estendeu a mão para uma primeira palestra na vida, que foi dentro da universidade. Eu lembro que era semana de matrícula, de montagem de grade. Aí uma aluna me levou até a coordenadora, eu já estava com o pendrive da palestra pronto, e disse para ela que tinha vontade de ser professor universitário e tal, e se poderia ministrar alguma palestra dentro da faculdade. E ela pediu para eu mostrar a palestra, falei lá durante uns 20, 30 minutos para ela mostrando, ela, para quando também, a sua palestra? E aí a professora Luciane abriu as portas ali da faculdade para ministrar uma primeira palestra,
dentro da universidade e também foi a primeira a me dar uma oportunidade como professor universitário. Caramba. Então, também tem um peso importante. E aí, depois disso, comecei a ministrar aulas pelo Conselho Regional de Farmácia, também interpretação de exames aplicados à farmácia clínica. E aí, o trabalho foi se expandindo. Eu trabalhei também por uma empresa, ministrando aulas em curso de pós-graduação. E aí, eu tive a oportunidade, entre os trabalhos pela empresa, alguns congressos e eventos, e ministrar aulas em 23 estados do país. Caramba. Tive, assim, experiências fantásticas, por exemplo, de passar em frente à Botkiss, lá em Santa Maria. Fui dar aula nos extremos do país, né? No interior do Pará, no interior de Rondônia. E eu vi grandes profissionais no interior. Eu também tive histórias assim de pessoas que viajaram 700, 800 quilômetros para assistir minha aula. Não, E eu sempre trago... gratificante. Gratificante. Quanto que essa pessoa não gastou, além de tempo, de dinheiro, para poder assistir ali 1 hora, 2 horas. Emociona, né? Emociona. E a gente, às vezes, vê aqui no Rio de Janeiro, na capital, nas grandes capitais, as pessoas colocando muitas dificuldades na frente das oportunidades. E você vê que no interior do país as pessoas se esforçam para prestigiar um professor. E dentre essas histórias, acho que foi a mais marcante, foi de Desiane, que mora numa ilha, no Pará. E para assistir aulas de pós-graduação, ela viajava mais de 14 horas de barco. E volta e meia tem naufrágio nesses rios lá no Pará. E eu tinha comentado na aula, brincando, falei assim, olha, viajei 12 horas do Rio de Janeiro para cá, entre voo e deslocamento, enfim. E ali eu que viajo 14 horas para poder estar aqui. E ela não viajava no camarote. Camarote são os quartos embaixo do navio, do barco. E sim nas redes. E para dificultar ainda mais a história, ela tinha 2 filhos pequenos que viajavam com ela. E assistir aula com ela? Assistiam a aula, ficavam no hotel e tal. Então isso não tinha desculpa. E ela me disse o seguinte, Rodolfo, na ilha onde eu moro, né, lá só tem a minha farmácia e do lado do meu laboratório. Então quem atende a população ali ribeirinha sou eu. Então eu preciso me qualificar em muito, estar sempre me atualizando para poder atender essa população. Então, daí, ela já estava, acho que na 2ª ou 3ª pós-graduação. Caramba. Eu gravei, tipo, uma entrevista com ela, comentando a história dela, que era fantástica. Essa história chegou em Brasília e a Desiane ganhou a Comenda do Mérito Farmacêutico, a maior premiação que o farmacêutico pode ganhar. Por reconhecimento ao seu trabalho, a Desiane foi... Mas você levou essa história o quê? Nas redes sociais? Facebook. E aí marquei um membro aqui do Conselho Regional de Farmácia do Rio, e ele levou para Brasília. O presidente Walter, que é do Pará também, se emocionou com a história, e ela foi chamada em Brasília para receber a comenda do mérito farmacêutico. E acho que é muito o papel do professor, né? Dar essa luz para o aluno, mostrar o trabalho e tal. Que eu acho que o professor fica mais grato e feliz pelas histórias de sucesso dos alunos. Porque, para mim, é muito fácil. Eu, embora sempre tive as dificuldades que todo mundo tem para chegar a algum sucesso e tal, mas existem histórias mais pesadas, né, de superação, de fato, que a gente precisa contar, e essas histórias assim emocionam, um estímulo muito grande. Então eu sempre faço questão de contar esses relatos. E a nível de competência, eu gostei muito do norte e nordeste do país. Eu achei eles muito comprometidos com farmácia clínica de fato. O nível era um pouco acima das outras regiões do país. Eu estou falando isso porque existe um preconceito sobre a questão de qualificação e tal, mas existem ótimas instituições, faculdades norte e nordeste do país. A nível de pesquisa também, nem se fala. Então, a gente que é daqui da sul, sudeste, a gente precisa também estar atento, abrir a mente. Enfim. E aí, durante a pandemia, eu já vinha escrevendo um livro sobre interpretação de exames laboratoriais e veio a pandemia da Covid-19, né? E aí eu pausei esse livro para poder começar um outro livro sobre interpretação de exames laboratoriais na Covid-19. Lancei ano passado. Legal. E até onde eu tenho conhecimento foi o primeiro livro, né, o único livro no mundo específico sobre exames laboratoriais na Covid-19. Os outros eram sobre medicina, falavam sobre tratamento, um pouco de exames. E por que eu estou contando isso? Porque foi um livro escrito, né, escrevi um livro sozinho, mas
quase 30 revisores, minha namorada também ajudou a revisar alguns capítulos, e um livro escrito por um farmacêutico, não foi um médico, não foi outro profissional, foi um farmacêutico que escreveu aqui no Brasil um livro. Se você colocar no Google, você não acha. Coloquei nos principais idiomas, não encontrei outro livro sobre interpretação de exames na Covid-19. Livro físico, de fato, não é e-book, nem nada. E muito... Uma grande conquista, né? Não só sua, como para a nossa profissão. Sim, sim. Para a valorização da nossa profissão. Sim, sim. E algumas pessoas, né? A gente mandou fazer 1.500 exemplares, vendeu quase todos os exemplares, já não tenho mais disponíveis. E muitas pessoas que receberam o livro vibraram assim com a produção e se emocionaram, porque já conheciam um pouco da minha história, né? Eu sou nascido e criado aqui, Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Parceiros. Em área, uma área bem simples, sim, próxima à comunidade, com todos os problemas sociais que a gente vive no Rio de Janeiro, com violência, tráfico de drogas batendo a porta, e nada disso foi um empecilho para eu construir minha carreira ou escrever um livro, né? Então, um pouquinho da minha jornada aí. Mas como que surgiu o interesse pela essa área? Assim, foi estímulo de algum professor? Foi vendo algum curso? Ou vendo... De onde surgiu? Porque durante a graduação eu tive pouquíssimo contato. Com análise clínica, sim, né? Eu sou técnico no laboratório de análise clínica, não citei anteriormente. Eu sou técnico no laboratório de análise clínica desde 2002. Estudei no colégio estadual Bangu, aqui no Rio de Janeiro. É um colégio público com também baixo poder, poucos recursos, né? Mas eu sempre digo, de um estágio que era obrigatório, eu fiz 4. Então, assim, se o colégio me estudar. se o colégio me limitava por falta de recurso, eu fui atrás. Enfim. E aí terminei o curso técnico em análise clínica, comecei a trabalhar. Meu primeiro salário foi R$446 para trabalhar num laboratório particular aqui no Rio. E desse dinheiro eu tirava metade para guardar, né, para comprar um carrinho, alguma coisa humildezinha na época, e a metade eu investia em estudos. E eu tive a oportunidade na época de trabalhar no plantão à noite para ganhar o dobro, para acumular emprego, mas eu preferi ter mais tempo livre para poder estudar. E aí depois entrei em 2003 na faculdade de farmácia, fiquei um período só. 18 anos, ainda não estava pronto, né, para fazer uma graduação, e um colega de turma falou assim: Rodolfo, você não estava estudando para concurso? Por que você está fazendo faculdade junto? Foca no concurso público, depois que você passar nos seus concursos, você volta a fazer a faculdade. E aí tranquei a faculdade, porque estava pesado, não estava conseguindo me encontrar dentro do curso. Tá? E aí eu passei 4 anos da minha vida só estudando para concursos públicos. Caramba. O tempo que eu gastei para ser aprovado e classificado de fato dentro das vagas, hoje com 6 meses eu consigo preparar alguém com muita boa vontade, e com 6 meses a pessoa está pronta. Você vê, quando a gente passa por aquela estrada, a gente consegue encurtar um pouco, né, o caminho do outro. O caminho do outro. Enfim. E aí, depois de 10 reprovações seguidas, depois de 10 concursos... Ou seja, tinha tudo para desistir. Essa é a frase que eu ia falar. Eu tinha todos os motivos para desistir. Foi aí que de 2006 para 2007 eu falei: olha, eu vou fazer todos os concursos que aparecerem, seja longe, seja perto. Fiz vários aqui no interior do Rio de Janeiro. E depois de 10 concursos reprovados, eu fui aprovado e classificado em 11 concursos públicos. 3 vezes em segundo lugar. Ou seja, quando eu tinha quase tudo para desistir, era exatamente o momento que eu estava mais próximo das minhas conquistas. E eu sempre digo, primeiro, a gente vai passar por provações na vida até ter uma aprovação. Isso seja no concurso público ou qualquer área da nossa vida. Por quê? A gente precisa mostrar para Deus, tá, que nós somos merecedores de fato daquele emprego, daquela vaga, daquela vida que a gente almeja. Então, primeiro, a gente tem que passar pelo deserto, né? Pelo sacrifício. Verdade. Exatamente. Você está passando isso, foi um doutorado, sim, distância de casa. Então, primeiro a gente passa por provações até ter a nossa aprovação. Sim. Isso seja em relacionamento, seja em qualquer área da nossa vida, profissional principalmente. Então, a gente primeiro tem que batalhar, mostrar que é merecedor, para Deus encaminhar a gente para o melhor que Ele acha que é para a gente. Porque, às vezes, o melhor... A gente acha que é melhor, não é. Eu fiz uma seleção para sargento do exército temporário, e aí, numa sexta-feira de carnaval, saiu o resultado. Eu não entrei e um amigo meu entrou. Eu ganhava R$446 na época, iria para o exército para ganhar R$2.000.
E aí, numa sexta-feira de carnaval, eu fiquei sabendo que eu não passei. Mas dei parabéns ao amigo e tal. A irmã dele, que é evangélica, falou assim, olha, você não passou agora porque Deus tem coisas muito maiores guardadas para você lá na frente. E aí isso foi feito. Eu, depois fui aprovado, classificado em 11 concursos públicos, mesmo depois de 4 anos estudando, tá? Esse outro amigo, ele não progrediu tanto, construiu a história dele, mas eu tive um alcance, enfim. Sim. Escolhas, né? Sacrifícios, que não é tão comum a todo mundo, você sabe disso. Né? A gente leva uma vida um pouco diferente, corrida. E anos depois eu encontrei a irmã desse amigo, ela falou, não te disse? Você tinha coisas maiores guardadas para você, Deus, né? E é muito isso, né? Às vezes a gente quer algo, como, por exemplo, sonhava em entrar para a Marinha, cabo da Marinha na época, e no primeiro ano eu fui o 12º colocado no concurso para 5 vagas, a Marinha chamou até o 10º. Foi mais uma frustração, assim, marcante para mim. Estudando tanto sacrifício. E aí, 2 anos depois, eu fui o 2º colocado na Marinha e não assumi o emprego, porque eu tinha passado para outros 2 concursos que me pagavam quase 3 vezes mais que a Marinha iria me pagar. Aí eu não fui para a Marinha, ou seja, 2 sonhos que eu achava que eram sonhos, na verdade... Não era para você. Não era para mim naquele momento. Então, eu tive outros caminhos. Há pouco tempo, sei lá, 2013, 2014, eu fui chamado para o concurso da UERJ. E aí, quando eu fui assumindo, eu podia acumular, enfim, emprego. As matrículas. E aí, se eu tivesse lá hoje, eu trabalharia 4 ou 5 vezes por semana. E aí, dificilmente, né? Não estaria viajando para dar aula, sim. palestrando, enfim, com tempo de construir empresa, cursos e tal. Então, tudo se encaixa. Então, para quem está assistindo a gente, tenha paciência, tá? Independentemente da sua religião. Por mais que você não acredite em Deus, saiba que tem um Deus que não deixa de acreditar em você. Você nasceu e você tem algum dom e você tem alguma história de sucesso para trilhar, para construir. É só respeitar os degraus da vida, as estações da nossa profissão. Então, primeiro você vai ter um primeiro degrau, um primeiro emprego. Na área de farmácia seria trabalhar em drogaria. Tem gente que acha muito ruim trabalhar em drogaria. Eu trouxe uma convidada que tirou toda essa... A menina trabalha numa empresa, né, que ela toma conta de 20 lojas. Tem 4 anos de formada. Então, assim, ela fez o nome dela, ela fez o esforço dela dentro da empresa e hoje ela é chamada de distrital, eu acho que eles chamam assim, administra 20 lojas. Então, eu achei aquilo o máximo. E o salário? Nossa, uma vida confortável, né, o que ela esperava. E ela falei, você vai parar por aqui? Aí ela, não, eu quero mais loja, quero crescer na empresa, quero crescer no varejo. Então, a gente tem essa imagem, né? Eu trago vários temas diferentes justamente por isso, para a gente desmistificar isso, né? E eu sempre digo, aquele emprego como farmacêutico, uma drogaria que talvez você esteja reclamando, tem alguém exatamente agora preocupado e querendo porque está passando necessidade, alguém da família está passando algum aperto, porque não tem esse emprego que você tem e não esteja valorizando. Então, é valorizar. E se você acha que está ruim, você tem a oportunidade de mudar. Ninguém está te obrigando a você trabalhar lá. Isso aí. Não está satisfeito? Peça a demissão e vai ser feliz em outra área. Foi o que você foi fazendo, né? Fui fazendo. Aí depois do concurso? Voltei para a faculdade. E aí Tinha trancado? Tinha trancado. Na mesma, né? Você trancou e... Não, saí de uma faculdade e fui para outra. Sim. Aí um curso que duraria 4 anos e eu tinha na época 4 empregos. E eu acabei em 5 anos. Então, para quem também passou do prazo de se formar, relaxa que é assim mesmo. E aí, 4 anos, terminei o curso em 5. Várias reprovações. Meu CR 6.7. E olhe lá, eu nem gosto de falar o meu. Um aluno bem medianinho. Que isso não quer dizer nada. Isso não vai te limitar em nada. Em concurso público, por exemplo, não é o mais inteligente que passa. É o mais capacitado. É o que tem as melhores técnicas. Está mais preparado. Está mais preparado. Tá? Então, para tudo na vida, só para a gente fechar essa primeira parte, para tudo na vida, a gente precisa de 3 fatores para dar certo. Primeiro, muita força de vontade. Uma boa orientação. E terceiro, muita persistência. Senão a gente não faz nada. Então, se você tem boa vontade, se você tem persistência e tem uma boa orientação, é só questão de tempo para você chegar lá. Sim. E depois, como que surgiu isso de dar aula, assim? Você falou da professora, né? Mas como que foi esse processo? Eu já tinha, dentro da faculdade, ministrando seminários e tal. Já tinha essa experiência. Gostava. E a facilidade de comunicação, né?
Meu pai é baiano, então músico, meu irmão também músico, então já tem essa veia na família artística, digamos assim, né? E aí despertou essa vontade de ser professor. E aí, dentro da faculdade, eu já fui ministrando algumas palestras, semana acadêmica. E eu fiz muito network no sentido de entrar em contato com outras faculdades e falar, olha, eu ministro aulas sobre palestras, sobre interpretação de exames, para farmácia e tal. E eu comecei a ir em outras faculdades também. E aí surgiram convites para aulas em pós-graduações, né? Depois, para o Conselho Regional de Internet também te Farmácia. ajudou muito, né? No começo até que não. No começo foi mesmo Porque seus mandando... seguidores são bem fiéis, né? Ah, Eles sim. pediram muito você aqui. Foi? Ah, legal. Fico feliz e agradeço. Toda vez que eu botava a caixinha de pergunta, pelo menos uns 5, 6 pessoas falavam. Poxa, legal. Sim, Obrigado. vou printar tudo e vou te mandar. Obrigado. E muito network, assim, de, Sim. pô, abre um espaço para mim e tal. E até hoje ainda faço isso. Olha, se precisar, me chama, sempre me coloco à disposição. Isso aí. Né? Você tem que sempre se colocar à disposição, se mostrar interessado e não interessante. Às vezes as pessoas querem fazer o contrário, né? Não, porque eu tenho um mestrado, doutorado, eu falo tantos idiomas. Não, você está se mostrando interessante. Não, se mostra interessado. Isso aí. É a mesma coisa. Ah, como é que eu faço para conseguir uma vaga no mestrado? Olha, muito simples. Você vai lá na porta do setor, do laboratório, vai bater na porta, vai pedir para falar com o professor responsável, vai falar que tem interesse na linha de pesquisa dele. E que não tem projeto algum para apresentar. Mas ficaria muito feliz pela oportunidade de ser inserido em algum projeto, mesmo que fosse na iniciação científica, para aprender. Se puder me ajudar, obrigado. Se não puder, obrigado da mesma forma pela atenção. Pronto, bateu na porta, se mostrou interessado. Não, você já tem, então... Eu tive um convidado aqui que ele falou, né, sobre isso, o professor Tassi, nosso colega, né, de profissão farmacêutico também, ele falou como chegar na docência, que às vezes o aluno não tem esse interesse, né, de bater na porta e procurar o professor, acha que vai ser uma coisa... E hoje a gente tem a internet aí para ajudar, né? Você manda uma mensagem no seu direct, a pessoa já... Responde. Então, para você conseguir uma vaga no mestrado, doutorado, vá até o laboratório, até a instituição, procure a pessoa responsável e pergunte se tem uma oportunidade para a pessoa aprender, enfim, ser inserida em algum projeto, porque às vezes um projeto de doutorado gera os filhotinhos para projetos de mestrado. E no projeto de mestrado tem filhotinhos para um aluno de iniciação científica. Então, querendo trabalhar, sempre tem oportunidade, principalmente se não precisar de bolsa. Aí fica mais fácil ainda. Você falou de drogaria e aquela questão dos testes, que eu vi umas postagens sobre no seu Instagram. Sim. Fala um pouquinho pra gente. O que acontece? Hoje a gente tem esse debate da utilização de testes rápidos, testes laboratoriais em drogarias. E aí existe muito conflito de interesse em relação a isso. Dos laboratórios de análises clínicas e também de alguns profissionais que são envolvidos com empresas que fabricam os testes rápidos. Nessa discussão, nesse conflito de interesse, eu acho que a gente tem que ter um interesse nos cuidados do paciente. Quando a gente está pensando, teste rápido pode ou não pode ser executado. Primeiro, eu penso o seguinte, quem vai realizar esses testes rápidos? Quem solicitou esses testes rápidos? Quem vai realizar esses testes rápidos e quem vai interpretar esses testes? Em relação aos testes, os testes garantem exatidão e precisão? Reprodutibilidade? Se eu fizer aquele teste ali 10 vezes, ele vai me emitir 10 resultados semelhantes? Caso sim, por que não utilizar os testes? Pensa numa população ribeirinha, que você não tem uma unidade hospitalar instalada naquela localidade. Como que a gente vai fazer uma triagem diagnóstica nessa população? Com os testes rápidos. Às vezes você não tem como levar um barco, né, com todos os equipamentos para realizar essas análises. Ou coletar as amostras e analisar lá no continente, por exemplo, comparando a ilha ao continente. Então, os testes rápidos são ferramentas úteis para triagem. O que é muito batido serve para diagnóstico? Não, deixa o diagnóstico para os exames laboratoriais realizados no laboratório de análise clínica de fato. Tá? Claro, com certeza tem mais precisão do que um teste rápido. Isso aí não tem como negar. Mas os testes rápidos são úteis? Sim. Vamos pensar no monitoramento farmacoterapêutico. Tá? Na pandemia, por exemplo, vários países da Europa utilizaram testes portáteis, tá, para monitoramento contínuo da glicemia. Caramba. E aí, através do smartphone, você pareava com um dispositivo que ficava no braço do paciente. O próprio paciente
de tempo em tempo poderia aproximar o smartphone nesse dispositivo e avaliar a glicemia, sem a necessidade da punção ali digital, né? Esses testes portáteis, eles medem a glicose intersticial, que é semelhante à glicemia plasmática. Tem uma pequena variação, mas nada tão significativo. Então, os testes rápidos, os testes portáteis, são úteis sim à farmácia clínica, ao monitoramento farmacoterapêutico e principalmente a triagem, né, o rastreamento de doenças. Por exemplo, um paciente com doença renal crônica, em fase dialítica, custa pelo menos R$50 mil por ano ao SUS. Como que a gente pode rastrear casos suspeitos de doença renal crônica? Talvez através de um teste rápido, que a gente avalia ali a creatinina ou a cistatina C, e através desses resultados a gente calcula a taxa de filtração glomerular. Se tiver menor que 60 ml por minuto, é um paciente suspeito, né, diagnóstico de doença renal crônica. Taxa de filtração menor que 60 ml por minuto, no período mínimo de 3 meses, é compatível com doença renal crônica. Então, se eu tenho um teste rápido que pode realizar uma creatinina, eu já calculo a taxa de filtração glomerular, eu já consigo rastrear casos suspeitos de doença renal crônica ou de pacientes que estejam evoluindo para a doença renal crônica, já que é uma doença que cursa, na maior parte do tempo, de forma assintomática. Eu tenho uma taxa de filtração glomerular normal entre 90 e 110 ml por minuto. Se eu tenho um paciente diabético e hipertenso, ele é um candidato a desenvolver doença renal crônica. Então, nesse paciente, eu posso utilizar um teste rápido da drogaria, por exemplo, para avaliar a creatinina ou cistatina C, calcular a taxa de filtração glomerular e avaliar a função renal desse paciente. Caramba. Mas um detalhe, só a creatinina não avalia a função renal. Quem avalia a função renal, falando em filtração glomerular, é a taxa de filtração. Que detalhe. Aí eu digo da interpretação dos testes rápidos. Não é só a solicitação, não é só a realização. É a interpretação dos testes. O que vai adiantar também fazer um teste rápido para a creatinina, cujo valor de referência em média é 0,8 a 1,2. Aí você tem uma creatinina de 1. Teoricamente, ok, dentro dos intervalos de referência. Só que muitas das vezes, paciente que é diabético, hipertenso, que tem obesidade, inicialmente ele vai ter uma lesão glomerular que a gente pode observar pelo aumento da excreção urinária de proteínas. Então, a gente tem um exame de pesquisa de proteinúria ou relação albumina-creatinina na urina, que a gente avalia se esse paciente está eliminando mais proteína do que o normal. Os rins funcionam como se fosse um filtro de coar café. Então, se tem alguma lesão glomerular, você tem mais proteínas na urina. Essa urina fica mais espumosa, é um indício que tem mais proteínas na urina e pode ser um indicativo de lesão renal, lesão glomerular, que muitas das vezes antecede a perda da função de filtração renal, que consequentemente aumentaria os níveis de creatinina, que chamaria a atenção do farmacêutico que a função renal do paciente não está plena. Então, pensa o seguinte, uma creatinina dentro da referência não exclui a possibilidade desse paciente já ter doença renal crônica. Porque uma proteinúria maior ou igual a 30 mg/grama já é um dos critérios também de diagnóstico de doença renal crônica. Então, veja, posso utilizar os testes rápidos? Pode. Sou a favor? Sou. Tá? Só que, quem vai interpretar esses testes? Isso que eu ia perguntar. É o farmacêutico? Eu ia perguntar isso. Quem solicitou esse teste? Quem decidiu fazer esse exame? Beleza, o paciente foi lá para fazer um rastreamento em saúde. Está previsto na resolução 585 e 586 do Conselho Federal de Farmácia que farmacêuticos podem solicitar exames laboratoriais para fim de rastreamento em saúde. Espécie de um check-up, de um monitoramento, rastreamento, de fato. E também para monitoramento farmacoterapêutico. Só que a resolução 585, por exemplo, ela não diz quais exames podem ser solicitados. É uma lacuna que ainda está em aberto. Tá? Mas voltando ao lance, ao exemplo da creatinina, ela pode estar normal num paciente já com doença renal crônica, porque o achado diagnóstico ali foi um aumento da proteinúria, que é um examezinho simples que você pode pedir para o paciente, coletar uma primeira amostra da manhã, enviar para o laboratório e colocar, solicito relação albumina, creatinina e amostra isolada de urina.
esse exame, mais a dosagem de creatinina para calcular a taxa de filtração glomerular, aí sim o farmacêutico vai estar avaliando a função renal desse paciente e também se há lesão renal. Por isso que a gente tem marcadores de função renal, que é a taxa de filtração glomerular obtida através da creatinina ou da cistatina C, e marcadores de lesão renal. Mesma coisa, função hepática e lesão hepática. A gente tem marcador de função hepática, albumina, tempo de atividade da protombina, tem marcadores de lesão hepática, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina. Então, essa interpretação dos testes, a utilidade deles que eu questiono. Tá? São importantes, mas quem vai solicitar e quem vai interpretar? Porque não adianta o paciente procurar farmacêutico para fazer o teste rápido e ele avaliar ali o intervalo de referência, falar que está tudo certo e liberar o paciente. Tem que saber, tem que sentar, estudar todos os marcadores, tá? Não é difícil, mas tem muitos detalhes. É um verdadeiro campo minado. Se você realizar a farmácia clínica sem estar habilitado, né, qualificado. Habilitado é só ter um certificado, mas digo qualificado, provavelmente você vai cometer alguns erros que vão comprometer a saúde do teu paciente. Por exemplo, Lívia, uma glicemia de 70 a 99 feita numa farmácia por um teste rápido não me garante o resultado entre 70 e 99 que o paciente está saudável. Por quê? No mínimo 10 anos, esse paciente pode ter uma glicemia dentro dos intervalos de referência e já ser um paciente pré-diabético. Pré-diabético não pelos critérios diagnósticos da Sociedade Brasileira de Diabetes. Pré-diabético porque esse paciente, na grande maioria das vezes, ele já tem um quadro de resistência periférica à insulina. A insulina está acima do desejável. E insulina essa que muitas das vezes não é pedido pelo médico, pelo nutricionista, pelo farmacêutico. Eles pedem só a glicemia em jejum, mas hemoglobina glicada. Veja o cenário. Uma glicemia de 92 está dentro da referência. Uma hemoglobina glicada menor que 5,7 está dentro da referência. E aí o paciente na página seguinte tem um ácido úrico de 7,5. A referência 2,5 a 7 também vão dizer que o ácido úrico dele de 7,5 está normal. Ácido úrico desejável, hoje a gente já sabe que é de 2,5 a 4,5. Esse ácido úrico de 6, 6,5, 7, 7,5, na grande maioria das vezes, pode sinalizar um quadro de resistência periférica à insulina, já que a insulina, em níveis elevados, promove reabsorção renal de sódio e de ácido úrico. E aí esse paciente vai ter ali um marcador cardiometabólico elevado, que é o ácido úrico, e aí o farmacêutico não vai dar importância. Porque está pouquinho acima da referência, 7,5, e aí vai muito, basicamente, falar, não, precisa diminuir um pouquinho a ingestão de carnes vermelhas, frutos do mar, mas não é esse o ponto. Às vezes esse paciente chega, algum tempo depois do farmacêutico falar que a glicemia está normal, que a hemoglobina glicada está normal, e que o ácido úrico está um pouquinho só elevado, que é só diminuir a ingestão de alguns alimentos que são fonte de ácido úrico, o paciente chega com artrite gotosa, popular gota. Dedão do pé, o hálux, inflamado. E aí, outro erro grave, o farmacêutico vai lá e indica o paciente um anti-inflamatório não esteroidal, ou um corticoide para diminuir o quadro inflamatório. E ainda orienta, olha, o ideal é você também utilizar um halopurinol a nível ambulatorial depois, para diminuir os níveis de ácido úrico. Mas o ponto não é esse. O ponto é o que gerou a elevação do ácido úrico. Se for rastrear, vai ver que provavelmente é uma insulina que está acima do desejável. Insulina desejável é abaixo de 9. O laboratório diz que o ideal é de 5 a 25. Não, 23, 24, o paciente já está pré-diabético há muito tempo. Insulina desejável abaixo de 9, 8, 7, 12 de insulina, 13, parece inofensivo, né? Sim. Mas o paciente já tem resistência periférica à insulina, já está desenvolvendo diabetes. Por no mínimo 10 anos, ele vai ter uma glicemia normal. Essa hemoglobina glicada normal. E o ácido úrico gritando, pedindo atenção, e o farmacêutico simplesmente passou um anti-inflamatório, prescreveu um anti-inflamatório, ou sugeriu um anti-inflamatório, que, de fato, resolveria o quadro inflamatório agudo ali. Mas a causa de elevação do ácido úrico não foi pesquisada. E acrescenta mais informação. Esse ácido úrico é um importante fator de risco para o desenvolvimento de doença hepática metabólica, que começa com esteatose hepática, migra para esteatohepatite,
depois migra para cirrose hepática e, por último, insuficiência hepática com a possibilidade de um câncer hepático, hepatocarcinoma. Então, aquela gordurinha no fígado, não é normal ter, não é normal ter. Tá? Então, essa esteatose hepática aumenta o risco de diabetes, porque aumenta a resistência hepática à insulina. Então, esteatohepatite, tá? Vem depois da esteatose hepática, o paciente depois progride para uma cirrose hepática. Por quê? Talvez ele nunca ingeriu uma gota de álcool e está com cirrose hepática. Mas sabe qual foi a causa? O ácido úrico está elevado, por conta da resistência insulínica que não foi avaliada. O paciente vai desenvolver diabetes tipo 2 e vai ter também um quadro de cirrose hepática. Mais de 70% dos pacientes com diabetes tipo 2, Lívia, tem algum grau de esteatose hepática. Se a gente não identificar e não tratar, mudança do estilo de vida, esse paciente vai desenvolver cirrose hepática sem nunca ter ingerido uma gota de álcool, que é o que geralmente a gente associa. Então, veja a importância do farmacêutico nesse paciente, para esse paciente que chegou lá na drogaria com ácido úrico elevado, com artrite gotosa. Primeiro, encaminhar para o laboratório ou fazer o próprio teste rápido para a dosagem do ácido úrico. Viu lá que está acima de 4,5, já não é desejável. Está lá 7, 7,5, 8, ok. Temos que descobrir a causa. E aí o farmacêutico tem que também solicitar o quê? Glicemia em jejum, insulina em jejum, hemoglobina glicada. Em conjunto, esses marcadores são importantes para a gente avaliar esse cenário. Então, veja a importância do farmacêutico clínico lá na drogaria, no seu consultório farmacêutico. Porque a imagem que a gente tem da farmácia clínica é só na questão hospitalar, né? Alguns pensam isso, que você faz a especialização pela questão da farmácia hospitalar e não é. Você está demonstrando aí num exemplo brilhante que... E são intervenções simples, Lívia. Intervenções simples. E vou acrescentar só mais um detalhe. Esse ácido úrico ali de 7, 7,5, 8, causando aquela artrite gotosa, também indica para a gente que esse paciente tem maior risco de câncer. A hiperuricemia e a artrite gotosa geram ambiente intracelular pró-inflamatório. Altera várias vias de sinalização intracelular que aumenta o risco de câncer. Caramba. Além do risco de cálculo renal, o risco de doença hepática metabólica, como eu falei, que é a nomenclatura mais atualizada, doença renal crônica. O ácido úrico causa microlesões na parede dos vasos sanguíneos. Isso faz com que diminua a produção de óxido nítrico, que é um vasodilatador, o paciente passa a ter vasoconstrição, aumenta o risco de desenvolver hipertensão arterial. Então, veja o inofensivo ácido úrico, que a pessoa que não está qualificada para realizar um atendimento clínico subestima ou não conhece a importância desse marcador e fala assim, não, é só diminuir um pouquinho carne vermelha, né? O álcool é extremamente citotóxico. O alcoolismo também gera a elevação do ácido úrico. Então, veja como está tudo isso interligado. Tá? Então, tem várias correlações que a gente pode fazer a respeito da importância dos testes rápidos. Eu sou a favor, mas em condições específicas. Não para diagnóstico, e sim para rastreamento e monitoramento. Claro, seja através do exame laboratorial ou do teste rápido, é papel do farmacêutico ao identificar qualquer alteração, por mais simples que seja, que necessite de diagnóstico, que encaminhe esse paciente ao médico. O farmacêutico não trata de ninguém sozinho. Ele é importante junto com a equipe multidisciplinar. Está pensando em montar um consultório farmacêutico? Você tem que ter um médico de referência para você encaminhar os pacientes. Você precisa ter um nutricionista, um educador físico, um psicólogo. Você precisa ter um fluxo para saber aonde o paciente pode buscar esses atendimentos. Tá? Não é difícil, mas também não é tão simples. Sim. Tá? Então... um caminho, né? É um caminho. E quando você fala de qualificado e tudo mais, hoje, se a pessoa deseja, né, seguir essa área, o que você indica? De cursos? Você tem bastante curso, né? Mas o que você indica de pós, de curso, para essa pessoa seguir e se tornar mais seguro, né, para atuar na área? Sim. A propósito, agora em setembro a gente vai lançar a Academia da Farmácia Clínica. Vai ser um curso voltado ao acadêmico de farmácia e farmacêutico, que a gente vai qualificar esse profissional do absoluto zero. Não precisa ter formação nenhuma em farmácia clínica. A gente vai pegar ele do absoluto zero e vai prepará-lo para atuar com farmácia clínica a nível ambulatorial, a nível de consultório farmacêutico, prescrição, até a farmácia clínica e terapia intensiva. Farmácia clínica em clínicas de hemodiálise. E também alguns módulos voltados à oncologia. Então, vai ser um curso, o aluno vai pagar só R$ 59,90 por mês. Valor acessível, né? A gente vai ter ali
base do raciocínio clínico farmacêutico no início, anamnese e semiologia farmacêutica, professor Matheus, a gente vai ter interpretação de exames laboratoriais, prescrição com quem realmente faz, com quem trabalha com manipulação e farmácia clínica intensiva, a gente vai ter a Lívia, vai ter o Matheus, vai ter o Edgar, convidar o professor Francisco também. Então, um time, de fato, de farmacêuticos de excelência. Então, todos convidados aí. Obrigada pelo convite. Não, vai ser um projetaço, né? Assim, para preparar mesmo. Você falou várias situações que se a pessoa não está ali qualificada, ela vai liberar aquele paciente e o problema vai ser 1000 vezes pior, como você, né, mostrou aqui. Agora, essa pergunta vai gerar um corte, hein? Atenção. Lívia, você acha que boa parte da população pagaria, por exemplo, R$200 por uma consulta farmacêutica? Não pagaria. Eu acho que não. Pela minha experiência com consultório farmacêutico, não. Mas você acha que vale uma consulta farmacêutica por R$200? Com certeza. Com certeza, né? Uhum. Por exemplo, pensando em farmácia clínica, prevenção de doenças, a gente pula a etapa diagnóstica, mas fazem esses encaminhamentos, fala sobre monitoramento farmacoterapêutico, avaliação prognóstica, tá? Mas a gente também pode atuar com planejamento ou orientação gestacional. Aí eu vou voltar no valor da consulta. Hoje a gente sabe que toda mulher em idade fértil tem que fazer suplementação de metilfolato. Por quê? Se porventura ela vier a engravidar, ela tem níveis suficientes de metilfolato. Prescrição simples, metilfolato. Não quero falar da dosagem, porque de repente pode mudar, mas prescrição de metilfolato. Isso para gestantes e também para homens, seja qualquer faixa etária, principalmente para prevenção de alguns tipos de câncer. Será que vale uma consulta farmacêutica de R$200 para prevenir um câncer? Com certeza. Será que vale os R$200 para uma mãe não ter um filho com transtorno do espectro autista? Com certeza. Eu tenho um familiar muito próximo que tem esquizofrenia. Eu também. Será que a mãe dessa pessoa pagaria R$200 para o farmacêutico falar assim, olha, antes de você engravidar, você precisa suplementar metilfolato? Porque senão você vai ter uma gestação com risco de gerar uma criança com autismo, com esquizofrenia, bipolaridade. Entre outros. Entre outros problemas. No indivíduo adulto, a prescrição de metilfolato diminui o risco de câncer, de trombose, de doença renal crônica, idoso principalmente, de Alzheimer, Parkinson, epilepsia, depressão. Então, vale ou não vale os R$200 da consulta do farmacêutico? Com certeza. Muito mais. R$200 é um preço de uma consulta de um nutricionista recém-formado. Recém-formado, cru ainda. Que vai, obviamente, construir sua carreira, tal, mas ele está recém-formado e começou a atender. Tem que começar a atender. Tem que praticar. Por que o farmacêutico não pode cobrar R$200 por uma consulta? Pode e deve. Se achar que é muito, começa com R$50. Quando que você vai saber que vai aumentar o preço da sua consulta? O dia que seu consultório estiver lotado, sua agenda lotada. Aí você sobe para 100. Continua lotado, passa para 150. Continua lotado, passa para 200. Continua lotado, passa para 250. Ou seja, quem vai dizer quando você tem que aumentar o preço da sua consulta é a demanda de paciente que você tiver. Ok? E aí, o que você vai entregar? Tem vários serviços. Acompanhamento de paciente com diabetes mellitus. Ah, mas como é que vai ser esse pacote de consulta? Não sei. Você pensa, né? E monta o seu pacote de preço. Mas, por exemplo, um paciente com diabetes mellitus, às vezes a preocupação inicial é do controle da glicemia. Ah, porque senão o paciente pode desenvolver complicações microvasculares, macrovasculares, o tal do pé diabético, retinopatia, neuropatia. Ok, mas isso é muito pouco para o farmacêutico vender os seus serviços. Um paciente com diabetes mellitus é um candidato a desenvolver doença renal crônica. Você tem que ter uma atenção especial urgente desse paciente. Paciente com diabetes mellitus é o candidato a desenvolver doença hepática metabólica, porque se não for identificada, o paciente pode desenvolver cirrose hepática. Esse paciente com diabetes tipo 2 pode desenvolver Alzheimer. O Alzheimer já é chamado de diabetes tipo 3. Esse paciente com diabetes tipo 2, tá? Sexo masculino, pode desenvolver hipogonadismo.
A insulina que está em excesso nesse paciente, inicialmente, inibe SHBG, que é a proteína transportadora da testosterona. Essa testosterona livre vai ser aromatizada, vai ser convertida em estradiol pela enzima aromatase. Vai ter hipogonadismo, menos testosterona, vai agravar ainda mais o controle glicêmico, o paciente vai desenvolver obesidade abdominal, tá? Além de toda a parte sexual ali que vai ficar comprometida, desejo sexual hipoativo. Aumenta o risco de câncer. A insulina em excesso é um importante fator de risco para o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Nas mulheres que têm diabetes tipo 2, a insulina também aumenta o risco de síndrome dos ovários policísticos. Então, veja que a consulta do farmacêutico, vale muito R$200. De repente, você faz mais uma revisão ou faz um pacote de 4, 5 consultas no semestre. Veja quantas complicações clínicas você pode evitar enquanto farmacêutico clínico. Não é só avaliar a glicemia, saber se a hemoglobina glicada está abaixo de 7, para a grande maioria dos pacientes com diabetes tipo 1 ou tipo 2. Não. Existe um cenário muito mais além que a gente precisa entender. O paciente com doença renal crônica, por exemplo. Tá? A gente tem uma pandemia aí em desenvolvimento de doença renal crônica no mundo. Porque a obesidade cresce cada vez mais, diabetes, hipertensão. Isso vai culminar em doença renal crônica. Você tem uma área onde eu indico farmacêutico se especializar, nefrologia. Tem várias clínicas de nefrologia precisando de farmacêutico especialista. Tem o Jordan, lá de Pernambuco, especialista em nefro. Top demais. E aí esse farmacêutico pode fazer também o planejamento gestacional ou orientação gestacional. Claro, parceria com o médico, mas pensa uma mulher que pretende engravidar, tá? Primeiro, suplementar metilfolato, porque existem algumas mulheres que têm polimorfismo na enzima metileno tetraidofolato redutase, que é a enzima que gera a forma ativa do ácido fólico. O polimorfismo nessa enzima, tá, aumenta o risco dessa gestação, tá? Por exemplo, desenvolver uma criança com autismo, com bipolaridade, com esquizofrenia. Então, voltando à prescrição do metilfolato, ela é importante. Ok? Aquele idoso que utiliza omeprazol, inibindo a produção de ácido clorídrico, isso diminui a produção do fator intrínseco. Isso vai fazer com que diminua a absorção de vitamina B12. Também interfere nesse metabolismo da homocisteína. Se eu tiver menos metilfolato e menos B12, eu aumento a homocisteína, que é extremamente neurotóxica. Por isso que idosos têm maior risco de Alzheimer, Parkinson, depressão, déficit de memória, porque a homocisteína também está acima de 8, tá? Que é o desejável. Então, eu tenho que ajustar metilfolato, ajustar B12. Tem valor desejáveis para tudo isso. E aí, nessa gestação, além de indicar a suplementação de metilfolato, o farmacêutico pode solicitar a pesquisa de 2 polimorfismos dessa enzima, A1298C, C677T, que são os 2 principais. Caso estejam presentes, essa mulher, de fato, tem que usar metilfolato. Além disso, polimorfismo nessa enzima, metileno tetraidofolato redutase, aumenta o risco de trombose, trombofilia durante a gestação e também em mulheres não gestantes e homens também. Tá? Aliás, esses 2 polimorfismos, mais 2 outros marcadores de coagulação, como o gene da protombina e o fator 5 de Leiden, fazem parte de um pacote de exames que pode ser feitos até através da saliva em mulheres que vão iniciar o uso de anticoncepcionais. Porque eles dizem se essa mulher tem o maior risco ou menor risco para o desenvolvimento de trombofilia, de trombose. O SUS faz isso gratuitamente. O farmacêutico pode indicar esses exames. Durante a gestação, o teste rápido, que estão em debate se pode ou não pode, uma glicemia tem que ser feita no início da gestação. Essa glicemia tem que ser menor que 92. Entre 92 e 125, já é critério diagnóstico de diabetes gestacional. Eu acho que o farmacêutico consegue olhar uma glicemia, se tiver menor que 92 está ok, entre 92 e 125, essa gestante já tem um dado compatível com diabetes gestacional. Encaminha a paciente. Maior ou igual a 126 nessa glicemia em jejum no início da gestação, ela já era diabética. Entre o 6º e o 7º mês, ela tem que fazer o teste oral de tolerância à glicose.
farmacêutico pode prescrever? Não, mas pode indicar um médico, encaminhar para o médico para ele solicitar, tá? A placenta, ela produz um hormônio chamado lactato placentário, que é contrarregulador da insulina. É uma das causas de diabetes gestacional. Além de mulheres com baixa estatura, ganho de peso excessivo na gestação, o farmacêutico pode gerenciar peso da gestante. Encaminhar para um nutricionista para regular os hábitos alimentares. Então, além disso, será que vale R$200 uma consulta de farmacêutico para evitar que uma gestante tenha um filho com doença falciforme? Uma criança que vai precisar mensalmente fazer transfusão de sangue? Que tem o risco de AVC antes dos 10 anos de idade, de infartar? Será que vale os R$200? Vale 300, 400, 500 mil reais. Vale. Existe um exame chamado eletroforese de hemoglobina. O farmacêutico pode solicitar. Ele é exame diagnóstico? Não. Ele é uma triagem de hemoglobinopatias. Se a mãe ela for AS, indica que ela tem o traço falcêmico. E o marido também, ou pai do neném, se for também um paciente com traço falcêmico, você cruzar AS com AS, você tem a possibilidade muito grande de gerar um filho SS, com doença falciforme. S vem de cycle, do inglês foice. Então, se a mãe tem o traço falcêmico e não sabe, e o pai tem o traço falcêmico e também não sabe, você tem um risco muito grande de desenvolver uma criança com doença falciforme. Como que você minimiza essa possibilidade? Eletroforese de hemoglobina, solicitado pelo farmacêutico. Se a gestante for AS e o pai também AS, essa gestação normal não é recomendada. Só que a gente tem várias técnicas de reprodução humana assistida, enfim, que dá para selecionar o melhor embrião e ter uma gestação saudável. Mas custa caro. Mas você pode chegar para a gestante e falar assim, olha, essa gestação não é recomendada. Você tem um risco de gerar uma criança com doença falciforme. Ah, mas isso é comum? 1 a cada 17 recém-nascidos na Bahia tem o traço falcêmico. Imagina que um determinado dia, em uma maternidade, nasceu uma criança com traço falcêmico, lá em Salvador, por exemplo. E na outra maternidade, também. 18 anos depois, circuito Barrondina, Carnaval de Salvador, eles se encontram. Dão aquele matchzinho, e aí, porventura ali, tem um filho. AS com AS tem a possibilidade de gerar uma criança com doença falciforme. Então, são exames que o farmacêutico pode solicitar lá muita coisa. Antes da gestação. É um planejamento gestacional. Ferritina, que avalia o estoque de ferro. Hoje a gente sabe que para uma mulher engravidar, ela tem que ter pelo menos 70 de ferritina. A referência é de 20 a 200 para a mulher. Ela tem que ter pelo menos 70 de ferritina. Cara, será que é tão difícil o farmacêutico solicitar uma ferritina? Se tiver abaixo de 70, precisa que na equipe dele tenha uma nutricionista que reforce o ferro, principalmente pela dieta, evitar sarro de ferro, reforçar o ferro na dieta para chegar a 70 de ferritina. Para que durante a gestação ela não tenha anemia ferropriva. Será que é tão difícil fazer isso? Só essa consulta para planejamento gestacional vale muito mais do que R$200. E como é importante, né? A pessoa Muito ter o mais. conhecimento de exames laboratoriais. Muito mais. Isso é falado por aí, Lívia? Sabe por que não é falado? Que as pessoas estão preocupadas em colocar o sinalzinho azul do Instagram. As pessoas estão preocupadas com a fotinha. As pessoas estão preocupadas com a pessoa lá no interior do país que disse que o farmacêutico entrega a caixinha e aí os colegas farmacêuticos vão para redes sociais, colocam a fotinha lá. Eu não sou apenas entregador de caixinha. Esse é síndrome de cachorro vira-lata, pelo amor de Deus. Eu vou justificar a ofensa de uma outra pessoa. Eu nem comentei isso aí, nem falei nada. Não se comenta. Não se comenta. E eu acho que é responsabilidade de Conselho Regional de Farmácia, Conselho Federal de Farmácia emitir uma nota. Posicionar, né? Pronto, enviar uma nota lá para a pessoa e acabou. Agora o farmacêutico para rede social, eu acho que isso mais atrapalha do que valoriza. Sim. A gente se une e faz postagem naquele momento para todo mundo mostrar o lado bom ali da profissão, enfim, da valorização. Acho que a gente tem outras formas, tipo um podcast. De chamar a atenção, de mostrar trabalho, do que de fato... Olha, alguém falou que eu não sou tão importante assim. Pelo amor de Deus, é um nível de maturidade... Isso aí, eu concordo plenamente. As pessoas, Lívia, estão preocupadas com o sinalzinho azul do Instagram de verificado. A pessoa nem famosa é e está preocupada com o sinalzinho de verificado. Não sei qual a utilidade. O Instagram ganhou bilhões com isso. A pessoa está preocupada com a foto bonita para o perfil. A pessoa está preocupada com o layout lá do Instagram. Sim. Mas a pessoa não está preocupada em estudar.
E aí não sabe por que as coisas não dão certo? Porque os alunos também não são bobos. Eles sabem quem é de verdade e sabem quem é de mentira. Quem tem conhecimento. Quem fala e quem faz, como diz o Isso professor aí. Francisco. Exatamente. O aluno não é bobo, ele sabe. Gosta, dá um likezinho lá pra pessoa e tal, mas ele sabe que Quem falta tem alguma coisa. conhecimento e quem não. Falta. É. Então, assim, a gente tem que parar de gourmetizar a produção farmacêutica, a biomedicina, a nutrição, e ter que sentar a bunda na cadeira e estudar. Cara, sem recurso. Pede o Wi-Fi do vizinho. Você é um exemplo de superação, disso, né? De correr atrás, de estudar. Sim, né? sim, não tem... O Chico também contou a história dele, enfim. O Francisco, ele saía da faculdade, tipo, 15, 20 minutos mais cedo para poder pegar a van, que ele trabalhava na van, não sei se era como trocador, mais ou menos isso a história, e ele pegava os próprios colegas da turma naquela van. Vamos, tem vaga, Essa tem parte vaga. ele não contou aqui. Olha só. Então, Tanta assim, coisa que ele falou, assim. ele saiu do interior aqui do Rio, largou a família Itaperuna. para vir para cá. Então, assim, tem... De um morro, né? Uma comunidade. A história dele sempre traçada dentro de comunidade. E a gente tem que parar, então, de gourmetizar, de romantizar, de maquiar muito, né, a profissão, a nossa vida e mostrar a realidade. Cara, é sentar a bunda na cadeira. Até que quem montar o consultório farmacêutico, sabe qual é a logística que ele precisa? Um notebook ou um celular, que seja para fazer uma chamada de vídeo, um papel e a caneta. Ele vai lá no Word, faz um formuláriozinho bonitinho lá com o nome dele e pronto, já vai ajudar milhares de pessoas que estão aí desesperadas, procurando bons profissionais que saibam, por exemplo, avaliar os exames laboratoriais através de medicina baseada em evidências, quais exames que eu preciso fazer. E aí a população está desesperada pelos profissionais na medicina, na nutrição, na farmácia, e nós temos um campo aí muito grande. Então, 150, 200 reais numa consulta farmacêutica é muito pouco. É tudo que a gente pode oferecer. Pode entregar fazer. muito. Acompanhar um paciente oncológico, paciente com doença renal crônica, paciente com diabetes, alguém que pretende engravidar. Várias doenças endócrinas que a gente tem. Vou dar um exemplo aqui. Minha namorada, biomédica esteta. Eu sempre digo para ela exemplos práticos. Isso serve para o farmacêutico esteta. De repente, seu paciente chega numa consulta com acne. Procurou atendimento para resolver o problema da acne. Ok? Só que esse profissional, com um olhar um pouco mais apurado, qual seria o papel dele enquanto profissional da saúde? Conversar com o paciente ou com a paciente, primeiro, por exemplo, para saber se está com fluxo menstrual normal. Porque um dos achados da síndrome dos ovários policísticos que causa acne, por exemplo, é a alteração no fluxo menstrual. E aí, de repente, observa melhor, a paciente está com crescimento de pelos. Excessivo. O paciente está com hirsutismo, crescimento de pelos em áreas predominantemente masculinas. E aí tem alguns exames a serem solicitados, testosterona total e livre, SHBG, própria insulina, e por aí vai. Então, vai estar fazendo um papel do profissional da saúde. Claro que o paciente procurou atendimento para fins estéticos, mas tem tanta coisa para a gente avaliar. Essa síndrome dos ovários policísticos, que às vezes não foi diagnosticada, além de causar acne, e alteração do fluxo menstrual, infertilidade, aumenta o risco de doença hepática metabólica, incluindo lá na frente cirrose hepática, aumenta o risco de diabetes tipo 2, e a paciente foi procurar apenas um tratamento para acne. E aí o biomédico, farmacêutico, tem esse papel de intervir e cuidar do paciente primeiro de dentro para fora. Eu acho que sempre falo de biomédico, pela namorada ser biomédica, não tem reserva de mercado em área nenhuma. Eu acho que quem tem que atuar é o profissional mais qualificado. Sim. Espaço tem e a gente tem necessidade por bons profissionais. No laboratório de análise clínica a gente pode ter o farmacêutico, o biólogo, o biomédico, o próprio médico também. Qual o profissional mais qualificado para atuar no laboratório? O mais qualificado. Simples assim. Por quê? Na minha faculdade de biomedicina eu vi mais análises clínicas. Na faculdade de farmácia viu menos análise clínica e viu mais química. No passado era direcionada a bioquímica. Aí fica essa discussão. Para mim, é o profissional mais qualificado, ponto final. Concurso tinha que ser vaga única ali para biomédico, para biólogo e para farmacêutico. Saiam no tapa. Isso aí. O mais qualificado vai ficar com a vaga e está tudo certo. Não tem que ter reserva de mercado nenhum. E outro ponto, todo mundo se ajuda, todo mundo aprende um com o outro. Papel do farmacêutico clínico, unidades hospitalares, principalmente de alta complexidade.
Ele acha que o médico vai brigar com ele porque ele fez alguma intervenção, porque ele quis auxiliar de alguma forma. Aonde isso? Nos hospitais que eu trabalho, se você for conversar com o médico, com as médicas, elas aceitam as sugestões. Eu trabalho com hemoterapia. Volta e meia e solicitam transfusão para o paciente que não precisa, ou na dosagem errada. Por exemplo, a transfusão de concentrado de plaquetas. Tipo, o paciente, por exemplo, tem menos de 30 mil plaquetas. O mínimo seria 150 mil. O cara está com 30 mil, 25 mil. Esse paciente tem um risco grande de ter um AVC hemorrágico, devido à plaquetopenia. E, na verdade, a dose é 1 concentrado de plaquetas a cada 10 quilos de peso corporal. Para um paciente adulto de 80 a 90 quilos, 6 a 7 unidades formam uma dose. E, às vezes, o médico só pede 1 concentrado. Está errado. Mas você vai chegar de sola lá no médico dizendo que está errado, então explica. Porque, com certeza, você nessa conversa, você tem muito mais a aprender do que ensinar. Isso aí. Olha... Nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Passa rápido, né? Muito rápido. Não, passa rápido porque troca... Nossa, que conhecimento. Eu falo bastante, perdão, pessoal. Que isso. Hoje, se você já falou muita coisa aqui, assim, em relação à mensagem para os alunos, né, ou para os profissionais já formados, o que você deixaria para quem quer seguir essa área? Qual dica que você deixaria para quem se interessa por essa área? Mas, né? Hoje, o farmacêutico pode atuar nas análises clínicas, né, como farmacêutico bioquímico ou analista clínico. E a gente tem vários concursos que são excelentes. Por exemplo, o CAFAR da Aeronáutica tem vaga exclusiva para o farmacêutico bioquímico, para o farmacêutico hospitalar. Salário inicial ali de mais de R$8.000. A gente tem vários concursos, EBSERH, hospitais federais. Então, eu recomendo, né, mirar alto. Eu sempre digo, né, mire seus sonhos na lua. Pois mesmo se você errar o alvo, você já estará entre as estrelas. Sonhe alto, mas trabalhe alto também, em alta rotação, tá? Aproveite os finais de semana, feriados, Natal, Ano Novo, Carnaval, férias, Semana Santa, dia de chuva, dia de sol, ou que as pessoas estão na praia, ou as pessoas estão descansando, para estudar. Mas não para concorrer com ninguém. Na verdade, você é seu principal concorrente. E a única pessoa que pode atrapalhar o seu jogo é você mesmo. Não existe nenhuma força cósmica, nada para te atrapalhar. Se tem algo, é para te ajudar. Não tem nada conspirando contra. E eu sempre digo também, quanto menos você falar da sua vida, mais feliz e mais bem-sucedido você será. Eu estou aprendendo isso com a vida. Ainda mais com essa exposição que a gente tem, né, nas redes sociais, é complicado. Sim. Mas a dica para quem vai trabalhar com farmácia clínica, com consultório farmacêutico, é estudar bastante. Mas, inicialmente, foque em alguns públicos específicos. Vou trabalhar só com diabetes. Acompanhamento, né, em diabetes. Professora Mônica Lenz, educadora em diabetes. É um perfil para você seguir. Procure os melhores, sempre. Professor Francisco Alves, o TINEL. Felipe Vieira, o TINEL. O Jordan, Nefro. Rodolfo, exames laboratoriais. Por aí vai. Então, você tem os profissionais, tem as áreas, você se especializa naquela área. Claro que você tem que estudar as outras áreas que estão ali. Sim. Associadas. Né? Não adianta ser especialista do pouco, ignorante de quase tudo. É focar numa área inicialmente, vou trabalhar só com diabetes. Automaticamente você vai cuidar de paciente com doença renal crônica, daqui a pouco com gestantes, daqui a pouco gerenciamento do peso, tratamento de obesidade. E assim você vai indo. E por aí vai. Então tem que começar, tá? Um perfil que eu sempre recomendo, nutricionista Daniel Coimbra, que é o nutricionista da Loki, do Hudson Nunes, do Popó e tal. E ele conta lá que ele começou a atender numa sala, que a cortina atrás era uma lona, e ele já atendia celebridades, atletas naquela época. Hoje é nutricionista do Alok, por exemplo. E ele falou, eu comecei com uma mesa velha, importante começar. Uma lona atrás de mim, importante começar. Mas começar com responsabilidade, tá? E para fechar, se você começou a atender, atenda 2 pacientes por dia. Um pela manhã, outro pela tarde. Naquele primeiro encontro, converse com o seu paciente ali. Gaste ali 50 minutos a 1 hora só buscando dados do seu paciente. Isso se chama anamnese e semiologia. Tá? Você pede ao paciente pelo menos 24 horas para você preparar as prescrições, as intervenções. Qual a justificativa? Que você recém-formado está inseguro? Não. Que eu preciso, com muita calma e muito tempo,
preparar a minha prescrição. Qual o paciente que não vai gostar? Então, um dia você atende, no outro dia você estuda o caso do paciente, no terceiro dia você atende o paciente novamente. Ou envia as prescrições. Né? É um atendimento exclusivo. Você fornece ao paciente uma experiência, uma farmácia clínica individualizada. E aí, cenas do próximo capítulo, falar de farmácia clínica integrativa, já que é o termo da moda, nutrição integrativa, farmácia clínica integrativa, gerenciamento do sono do paciente, gerenciamento de peso, falar sobre intestino, prevenção de doenças, desprescrição. A gente fala muito sobre prescrição farmacêutica. Hoje, eu acho que a gente deveria bater mais na tecla de desprescrição do que prescrição. Existe a indústria da doença. As indústrias farmacêuticas, tá, mandam aí no mundo científico, e eu posso afirmar com toda tranquilidade, existe uma tendência à doença, a tratar a doença. Mas a gente precisa ter um olhar para a medicina preventiva. É o que hoje eu acho que mais valoriza o profissional médico, nutricionista, farmacêutico, medicina preventiva. E eu acho que o farmacêutico tem um papel muito importante aí, porque é um profissional muito próximo à população. No consultório farmacêutico, na drogaria, que seja no balcão da drogaria, que talvez não seja o espaço mais apropriado, mas às vezes vale 1 minuto de uma conversa atenciosa no balcão da drogaria do que 1 hora de forma aleatória no consultório, bonitinho, sem o farmacêutico nem saber o que está fazendo. Verdade. Enfim. Professor, muito obrigada pela presença aqui no PharmaCast. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante. Saber um pouquinho da sua história, saber como você alcançou esse número, né, tão grande, de quantas pessoas você já ajudou através do seu trabalho, quantas pessoas você já formou, quantos profissionais, né? E vem formando e vem cada vez mais buscando ajudar, né? Como diz o seu professor nosso, Chico, né, qual é a função da gente não servir, né, na vida? Se a gente tem que ajudar o próximo, servir. E você tem muito isso também. Viu? Parabéns pela história, parabéns pela jornada. Continue, que muitas pessoas precisam de você, precisam do seu trabalho. Obrigado. Muito obrigada por estar aqui, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela atenção de todos aí. Se estiverem assistindo a gravação, marquem lá no Instagram, @RodolfoFernandesProf. E liveazevedo.farmacêutica. Gente, fiquem ligados aos próximos episódios. Muito obrigada e até lá mais. Tchau, tchau.